Programa Diálogo com Edibo Bernardes. Apoio Valorap, auditoria, contabilidade, consultoria tributária e financeira. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Musicake, venha reconhecer Unidade Tatiaia. Olá, estamos iniciando mais um diálogo e recebendo gentilmente o presidente do Sinduscom do Estado de São Paulo, doutor Odair Garcia Senra, engenheiro e que exerceu diversos cargos dentro do segmento e que agora ocupa, depois da vice-presidência, a presidência do Sinduscom. Engraçado que em chapa única, sem concorrência, né? Quer dizer, essa é a eleição mais difícil que tem, né, doutor Odair? Obrigado pela atenção. Eu que agradeço esse honrado convite, Edmo. Muito obrigado. Porque a responsabilidade numa eleição única aumenta, né, doutor? É verdade, é verdade, é verdade. Bom, óbvio que eu tenho que começar falando um pouco da pandemia. Diversos setores reagiram bem, outros setores reagiram não tão bem, e eu queria que o senhor abordasse um pouco, desde a pandemia, o setor da construção civil, quer dizer, ele oscilou, ele cresceu, ele está estagnado, o que o senhor pode dizer durante esse 1 ano e pouquinho? Muito boa pergunta e acho que muito pertinente. O fato é o seguinte, nós, quando começou a pandemia, a preocupação de como que as obras iriam se comportar em termos de atividade, em termos de paralisação, foi muito grande. Então, nós formamos um fórum entre Sinduscom, Seconce, que é um braço social e de saúde dos trabalhadores da construção civil, e o Sintracom, que é o Sindicato dos Trabalhadores. Nós fizemos um fórum onde os 3 presidentes, e eu assessorado por um vice-presidente que é realmente diretor e presente nas obras de uma boa, grande empresa de São Paulo, passamos a nos reunir por call 2 vezes por dia para tentar acompanhar e principalmente introduzir protocolos para que as obras não parassem, até porque o pessoal de obra é remunerado por dia trabalhado. Então, não trabalhar era não ter receita, e nós fizemos, então, apostilas de protocolo, cartazes. Nós fizemos as obras se adaptarem, pedimos para as obras de todos, principalmente da região da Grande São Paulo, e interior também, inclusive Ribeirão, onde nós temos uma regional, se adequar ao máximo às condições sanitárias para enfrentar a pandemia do coronavírus. E isso, fomos muito bem-sucedidos. Fomos, nas análises do governo do Estado e da Prefeitura, classificados como atividade essencial. As obras não pararam, deram continuidade, foram afastados os grupos de risco, colocamos, através do Seconce, medições, através de enfermeiros do Seconce, medição de temperatura e a fiscalização dos protocolos de distância, de local de vestuário, local para lavar a mão, álcool gel, e com isso nós concluímos, com muita ajuda do Sintracom, que é um sindicato muito ativo dos presidido pelo Antônio Ramalho, que o pessoal cumprisse os protocolos. Esse cumprimento do protocolo não só os protegeu, como também eles levavam para casa esse aprendizado de higienização para a família. E depois a conclusão
que o Sintracom teve, conversando com o pessoal, é que, o pessoal trabalhador de obra mesmo, é que se ele ficasse em casa, eles têm que se virar, eles iam começar a fazer bico, iam para o boteco jogar dama, na verdade, ia ter uma atividade muito mais vulnerável ao vírus do que na própria obra, onde tinha um controle total. E, com isso, nós até hoje controlamos, continuamos soltando relatórios semanais emitidos pelo Seconce. E olha, só para dizer quem é o Seconce é a entidade que recebe todas as vacinas de Covid para fazer a distribuição no Estado, para os municípios. Mas, de qualquer forma, teve um pênalti em cima desse negócio das vacinas, né? Que foi, sem a gente citar o nome, uma empresa da construção civil de São Caetano do Sul, que teve uma funcionária que não quis tomar a vacina de Covid, e a empresa demitiu-a por justa causa, alegando questão de saúde, etc. e tal, mas logo na primeira instância a Justiça do Trabalho deu ganho ao funcionário, né? Porque ele, de fato, ele não é obrigado a tomar a vacina. Olha, Edmo, realmente na construção civil em São Paulo a atenção foi muito grande. Se houvesse qualquer sintoma, mandávamos para o Seconce na Avenida Água Branca, e lá detectava se estava, afastava ou não afastava, com muito rigor. Isso realmente criou-se uma disciplina na obra que até hoje funciona. Depois da até a segunda onda, para você ter ideia, nós tínhamos de informação de ter tido 2 óbitos. Depois da segunda onda, tivemos mais 5. E, graças a Deus, voltou a 0 de novo, mas também mantendo as informações, vídeos, cartazes para o pessoal e os engenheiros das obras dando muita atenção ao atendimento desses protocolos. Aliás, nós contratamos 2 especialistas infectologistas, um médico do Einstein e um do HC, elaboraram uma das apostilas com bastante profundidade e realmente deu muito certo. Doutor, custo da construção civil. Quer dizer, nós tivemos aí substancial alteração no preço. Nós estamos aqui em Ribeirão Preto está passando com financiamento já adquirido anteriormente junto ao governo federal, com execução de diversas obras, e inclusive de mobilidade, e essas obras têm os custos inviabilizados, porque pelo valor que foi contratado não está dando para continuar as obras. E agora o prefeito conseguiu um complemento na Caixa Econômica Federal por conta desse substancial aumento que teve de valor no material da construção civil, não na mão de obra, no material da construção civil. Olha aí, é perfeitamente correto o que você está colocando. Quando foi mais ou menos em julho do ano passado, nós do Sinduscom, que nós temos um comitê de tecnologia e qualidade que agrega, com certeza, as 30 maiores e melhores empresas do Brasil, eu diria, em termos de dimensão e principalmente em qualidade técnica. E esse CTQ que nós chamamos, que se reúne mensalmente com uma pauta extremamente técnica, profunda, que vai desde custos, desde processos, desde inovações, detectou esse problema começando pelo aço. Isso foi em julho, mais ou menos. E aí, nós, do Sinduscom, através de contatos lá com a Advocacia da Concorrência e da Competitividade do Ministério da Economia, através do Gianluca Lorenzon, nós tivemos um atendimento muito bom de um subsecretário chamado Alexandre Messa, e expusemos esse problema para ele, que o aço vinha subindo, cada subida, cada cartinha de 20%, 30%, e aqui em São Paulo tem 2 fornecedores que se dividem entre essas construtoras, e realmente tem um domínio total. E aqui em São Paulo, não é em todo o Brasil,
mas as siderúrgicas, elas também absorveram o corte e a dobra. Quando antigamente se comprava o aço de distribuidores, já levava as barras para as obras. A empresa construtora contratava a mão de obra de corte e dobra e fazia a montagem das armações. As siderúrgicas passaram a fazer vendas diretas para as construtoras e também vendendo já o dobrado e cortado. Ou seja, chega na obra o ferro para se colocar na forma e fazer o concreto. Com isso também, eles ficaram com esse domínio total. Então, estou dizendo isso porque uma importação de aço foi muito estudada, mas a importação de aço está muito vinculada ao dólar e os preços praticamente competiam e tinha esse problema do corte e dobra que estava no domínio deles. Fizemos várias reuniões com a Gerdau, com a ArcelorMittal, e eles sempre alegando o que alegavam. Alegavam, primeiro, que a falta de sucata, uma informação que eu não sabia, depois de tantos anos de obra, 70% da matéria-prima para fazer o aço vem de sucata. O de minério de ferro são os outros 30%. E acontece que a sucata, com a pandemia, ela ficou escassa em todo o mundo. Então, os sucateiros passaram, por conta do dólar, a exportar a sucata. E, com isso, faltou sucata. Faltando sucatas, faltou o material básico e não tendo aço, eles tiveram a oportunidade de subir o preço e o auxílio emergencial do governo federal estimulou o que nós chamamos do consumo formiguinha. É o grande consumo de cimento e de ferro nas milhares dos depósitos de construção que tem em todo lugar. Esse consumo formiguinha aumentou muito, tanto é que o consumo de cimento praticamente dobrou. E o consumo de aço também, de vender 3, 4 barras, mas no Brasil inteiro. E também consumiu o pouco que eles vendiam para esse setor. Então, o mercado de edificações, o mercado que consome grande, ficou muito prejudicado. E continua assim. Olha, recentemente, estou falando há uns 15 dias, esse secretário do governo federal, do Ministério da Economia, me procurou de novo, que é tudo muito demorado, que havia uma intenção, estavam estudando mexer na taxa de importação do aço. E esse secretário queria saber a interferência na cadeia dos distribuidores, para ter certeza que uma eventual diminuição na taxa de importação não sobrava margem para o intermediário, não resultando em nada para o consumidor. E aí nós contamos essa história que eu acabei de contar, e ele foi para frente, eu não sei se vai fazer alguma coisa. Eu vou, então, se o senhor me permitir, eu vou chamar um intervalo. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Até já! Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena?
3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Voltamos a apresentar Diálogo, Apoio, Valorap, Acirp, Musicake. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, recebendo gentilmente a presença do Dr. Odair Garcia Senra, engenheiro, presidente do Sinduscon do Estado de São Paulo. Nós saímos falando do cimento e do aço do primeiro bloco, doutor Odair, e existem insinuações aí no mercado de especulação, ou seja, de pessoas que estão se aproveitando, guardando, escondendo material, não sei como é que eu posso ser mais explícito, né, para dizer isso, mas são insinuações para que essas pessoas tirem benefício do preço. O senhor acha possível, o senhor que está em contato com todos eles? Não, eu não acredito que esteja acontecendo isso, principalmente no consumo de grandes obras, até porque o aço é caro, estocar aço é complicado, isso faz muitos anos que não se faz mais. E depois também o transporte do aço, ele tem hora certa para entrar na obra, principalmente nas obras centralizadas, é um trabalho muito barulhento, não pode ser feito à noite. Olha, é um negócio complicado. Eu não acredito. O que eu acredito é que houve realmente uma diminuição de produção por conta de falta dos insumos, houve um consumo de formiguinha que permitiu aumentar os preços, e os preços aumentaram para todo mundo também, para os grandes consumidores de atacado, mas eu não acredito que haja essa especulação, porque, pelo menos no estado de São Paulo, os fornecedores praticamente não atuam. Quem atua são os próprios siderúrgicas diretamente. Bom, o que o senhor pode me dizer qual o real motivo da Mega Holcim ter deixado o Brasil, ter vendido seus ativos no Brasil? De fato, eu não tomei conhecimento do real motivo, se foi insucesso, se foi excesso de imposto, excesso de tributação. Qual o motivo dessa maior empresa, maior conglomerado de cimento do mundo ter deixado o Brasil? Olha, eu não sei com precisão, mas eu não tenho dúvida que deve pela insegurança jurídica do Brasil. É um dos principais motivos que a própria Ford alegou também, né? Por um outro lado, e apesar de que esse segmento do automóvel sempre teve muito incentivo. E a própria construção civil, que quando se fala em recuperação do setor, qualquer momento de recessão na economia, se fala do agronegócio e da construção civil. Muito mais do agronegócio e muito menos da construção civil. Porém, a construção civil emprega pra caramba e muito pouco tem de incentivo nesses momentos, né? Olha, realmente, o que aconteceu, tem que ir um pouco mais para trás. Se nós pegarmos lá do 2013, 14, 15, onde houve o problema da Dilma e tal, a construção civil em si, ela foi muito prejudicada, ela foi muito castigada. Tivemos o grande problema de distratos, onde as construtoras venderam, depois receberam de volta e tiveram que pagar o financiamento, descapitalizaram as incorporadoras. Então, com isso, os preços eles ficaram estáveis no sentido ruim, porque tinha que se vender aquele estoque, um monte de produtos, vamos dizer, feitos sem ter o consumidor final. Estou falando, por exemplo, as salinhas comerciais que todo profissional liberal comprava, depois não sabia o que ia fazer. Então, houve uma distorção que desequilibrou o mercado. Então, a construção civil ficou prejudicada. E, com isso, também os custos de materiais eles ficaram parados. E isso veio, depois dos juros baixos, veio um incentivo muito grande, e as empresas cimenteiras, que são livre mercado, e cimenteiros, e não é só cimento e ferro, não, é cerâmica, é PVC muito também, é cobre, e tem muito a ver com o dólar e com a pandemia. O fato
é que realmente os contratos estão muito prejudicados. Inclusive, o Sinduscom acabou de fazer um seminário, uma live, um webinar, com advogados nossos do Conselho Jurídico, especializados em contratos, para ensinar os construtores a procurar o reequilíbrio contratual com seus contratantes, porque a legislação permite, quando provado que existe o desequilíbrio contratual, rever os contratos, e é isso que vai precisar ser feito. E os contratantes inteligentes vão procurar dar um ajuste, porque a obra parada é muito mais cara. Trocar um construtor não é fácil. E depois o novo construtor vai pagar os custos novos. Então, quer dizer, esse reequilíbrio contratual, nós acreditamos que vai acontecer e de uma forma mais amigável do que judicial. Porque o judicial é complicado, é demorado, e obra parada é cara também para o dono. Pelo amor de Deus. Bom, um pouquinho, eu vou falar um preço dos imóveis residenciais. Primeiro trimestre desse ano, 2021, apresentou um crescimento de 1, alguma coisa por cento em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Não de vendas, o valor do imóvel. Primeiro trimestre do ano passado, basicamente, a gente não tinha a pandemia. Quer dizer, nós fomos conhecer a pandemia no meio de março. Então, nós estamos, de fato, em meio a toda essa turbulência, apresentando pequeno, porém importante crescimento no valor do imóvel residencial. Edmo, é o seguinte, tá? É mais do que explicável isso. Por tudo que eu disse no passado, os preços dos imóveis ficaram muito estáveis. Aí, em São Paulo, principalmente, que houve uma mudança de plano diretor em 2014, o 2014 até recentemente, vou chamar 17, 18, realmente o mercado ficou parado. Então, esse próprio plano diretor, que agora está para ser revisto em 2021, ele foi pouco experimentado, ele foi pouco testado. E o plano diretor tem tudo a ver com o valor do imóvel por conta do custo do terreno e o custo das outorgas onerosas. E nessa mexida, então, apareceu, independente dos custos materiais, que é recente, o aumento do custo do terreno e a maior procura do imóvel, que até a pandemia ajudou, porque as pessoas em casa passaram a valorizar muito mais o imóvel, porque tinha muita gente com recurso para poder mudar para um imóvel melhor, com uma localização melhor, mas tinha o dinheiro bem aplicado, estava confortável e ficava nisso. Na hora que ele viu que o conforto dele de home office todo o tempo, parado praticamente um ano, ele percebeu que o dinheiro dele passou a render menos em aplicações financeiras por conta dos juros, passou a comprar o imóvel que ele pretende para eventual próxima pandemia ou para amanhã ele morar melhor. Então, olha, continua muito bom o mercado. Mas se nós retrocedermos, né? O senhor deu uma retrocedida aí, eu vou aproveitar e vou me atrever a fazer uma pergunta. Nós tivemos um boom imobiliário 2008, 2009, 2010, a própria Gafisa andou lançando algumas coisas aí, foi um período muito fértil e naquela época houve um pulo, um salto muito grande no mercado imobiliário no valor do imóvel, consequentemente do terreno, do apartamento, da casa, da locação e tudo por cima. De lá para cá, o imóvel andou meio de lado, ele andou meio siri, né, andando de lado. Quer dizer, eu posso pensar que muito em breve nós vamos ter aí um outro pulinho, saindo de pandemia, a economia dando uma reagida, governo dando uma estabilizada. Posso imaginar que aí daqui uns 3 anos, 4 anos, nós vamos ter uma boa valorização no mercado? Eu acho que vai menos que isso, Edmo. Eu não tenho dúvida que, primeiro, a urbanização, as pessoas vindo para dentro das cidades grandes,
é um negócio que é muito grande. Quer dizer, as cidades, São Paulo, principalmente, e Ribeirão Preto, com certeza, também, em função do... são centros que atraem muita gente. Gente que vem para estudar e não sai mais. Gente que vem por causa da infraestrutura. São Paulo é um centro, acho que a cidade é o centro capitalista da América do Sul. Então, é muita demanda. O que precisa de duas coisas para o mercado não parar e vai subir preço e vai subir a demanda. É renda, que depende de emprego, e financiamento. Financiamento, hoje, não falta. O crédito imobiliário virou algo interessante para os bancos, quando no passado era o patinho feio. No passado era uma obrigação, e hoje não. Eles querem financiar, principalmente financiar o comprador. O financiar o produtor, eles fazem para depois ganhar no repasse o consumidor, que é um cliente maravilhoso que fica no mínimo 10 anos com eles. Então, e hoje com portabilidade e tal, cada um procura dar mais bons serviços, o crédito imobiliário não parando e voltando à renda, ou seja, não pode ter desemprego, o mercado ainda tende a crescer muito. Nós estamos indo para o final do programa, eu não posso deixar de perguntar para o senhor sobre fundos imobiliários, rapidamente. O senhor acha que é hora ou já passou da hora de investir nos fundos imobiliários? É hora de investir em fundo imobiliário. O fundo imobiliário é uma boa opção para quem quer investir em imóveis, não entende de imóveis, não tem grandes fortunas para comprar imóveis muito altos. Então, é uma excelente opção e veio para ficar e tem muito mercado para isso. Já que o senhor foi bastante sintético e objetivo, eu vou pedir a mesma coisa, síntese e objetividade, para me falar IGPM e PCA. Que rolo na alocação, hein, doutor Odair? Olha, o problema do índice IGPM é um índice que ele tem uma influência muito grande do dólar. Então, quer dizer, o problema da alocação não é o IGPM. Não existe obrigatoriedade de IGPM. Passou a ser um costume. Mas, nessa fase fizeram-se muito contrato em GP e os proprietários de imóveis têm a ciência de quanto vale e não houve problema de imposição do IGPM nesta fase. Todo mundo teve acordo. Aliás, independente de IGPM, a pandemia levou a fazer acordos de alocação muito favoráveis aos locatários. Então, quer dizer, o que eu acho ruim dessa lei que não deve passar é tirar a liberdade e começar a indexar contratos. Hoje, qualquer contrato, você pode fazer qualquer contrato de locação ao índice que você combinar com o seu locatário. Legal. Então, quer dizer, então o problema é mexer no conceito de indexação. Esse que é um pecado mortal. Doutor Odair, muito obrigado pela sua gentileza. Vou recorrer sempre ao senhor que a gente precisar. Espero que o senhor tenha gostado de participar e, numa outra oportunidade, falaremos novamente. Muito obrigado. Muito obrigado. Olha aí, um abraço para o Fernando Junqueira, que é nosso diretor regional do Sinduscom, Rio Preto. Meu amigo. Pessoal, semana que vem estaremos de volta. Até lá. Programa Diálogo com Edibo Bernardes. Apoio Valorap, auditoria, contabilidade, consultoria tributária e financeira. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Musicake, venha reconhecer Unidade Itatiaia.